Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Eu quero repartir uma palavra no seu coração. E eu convido você a abrir a Escritura Sagrada no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 13. Aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar poderosamente seu coração nesse momento, através da Escritura Sagrada, através da palavra do Senhor. Por meio da pregação do Evangelho, a fé, ela vem ao nosso coração, ela é despertada. A fé, ela é um resultado da ministração da palavra de Deus. E o meu desejo, minha expectativa e minha oração aqui nessa noite, essa palavra possa gerar fé no seu coração. E que você possa se apropriar daquilo que lhe foi dado por meio de Jesus. Pelos méritos de Jesus, pela obra do Senhor. Algo que não é por merecimento humano, mas é por total graça de Deus. Deus decidiu nos dar por meio de Jesus. Mas para que nós possamos nos apropriar disso, para que nós possamos receber, nós recebemos isso por meio da fé. Então a fé precisa ser despertada em nossa vida, e ela é despertada, ela é gerada em nós por meio da pregação do Evangelho. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 25. Números capítulo 13, verso de número 25. Aleluia. Eu faço a leitura da palavra. Assim diz a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra
muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Até aqui a leitura dessa noite. Aleluia. Quero fazer uma pergunta, e essa pergunta é o tema dessa noite, é o título dessa mensagem. A pergunta é: o que você vê? O que você está vendo? O que você vê? Porque aquilo que você vê determina o que você conquista. Aquilo que você vê determina o que você conquista. A pergunta, o tema dessa mensagem, o que você vê, ela determina aquilo que nós vamos conquistar no Senhor, do Senhor, para o Senhor. Essa mensagem, ela me faz refletir, essa palavra me faz refletir em tantas realidades da nossa vida, inúmeras situações, aonde nós nos deparamos com dificuldades, aonde nós nos deparamos com situações que se apresentam para nós tão assustadoras. Você já deve ter enfrentado algum momento na sua vida onde você estava para conquistar algo e do nada, aparentemente do nada, você foi surpreendido com uma impressão diante dos seus olhos que atemorizou seu coração. São os gigantes que se levantam no caminho da nossa conquista. Assim foi nessa história que nós acabamos de ler aqui. Esse povo inicialmente estava animado, e esse ânimo era fruto dos resultados que eles estavam tendo do Senhor. A mão de Deus estava sobre a vida deles, e eles estavam até então tendo vitórias das mais lindas, das mais maravilhosas. Desde a maneira como eles saíram do Egito, até a maneira como Deus está mantendo eles até aquela ocasião no deserto de Parã. Eles já viram muita coisa, eles já viram muitos milagres feitos extraordinários de Deus até aquele presente momento. Já tinha acontecido na vida desse povo de Deus, esse povo de Israel, em meio a essas 12 tribos, essas 12 grandes famílias. Chega um momento específico ali que Moisés está agora conduzindo o povo rumo à terra da promessa, e no deserto de Parã, ele escolhe dentre aquele povo 12 representantes de cada tribo, e aqueles 12 homens agora tinham uma missão. Eles tinham agora um trabalho a fazer. Eles deveriam entrar na terra da promessa, eles deveriam entrar na Canaã, eles deveriam entrar na terra prometida e deveriam ver a terra. Por isso o nome deles eram espias, aqueles que olham, aqueles que observam, aqueles que analisam. Não era apenas para saber o que tinha lá, mas também, obviamente, era uma estratégia de como alcançar aquilo que estava lá. Então, eles tinham agora o objetivo, eles tinham agora a responsabilidade de trazer o relatório. E nós estamos agora diante desse capítulo 13 do livro de Números, e também o capítulo 14, que nos mostra uma realidade muito comum à vida. Que nós podemos dizer a mesma coisa, que são os relatórios que se trazem. Relatórios daquilo que se vê. E é muito interessante porque nós temos basicamente aqui, muito claro, 2 relatórios. Nós temos um relatório da incredulidade e nós temos um relatório da fé. Essa mensagem, essa reflexão, essa história aqui, basicamente, o resumo dela é que nós temos 2 tipos de visão. Por isso que a pergunta dessa mensagem é: o que você vê? Porque de acordo com aquilo que você vê, assim será a sua conquista. É exatamente de acordo com aquilo que você vê, assim será a sua conquista. Eu sei que no começo da mensagem, falar do final dela, parece que é acabar com tudo que está por vir. Mas você sabe dessa história, você conhece a Bíblia, e você sabe que dentre esses 12, quais foram os que de fato entraram. E obviamente vocês também sabem quais foram aqueles que não entraram. Desses 12, a Bíblia fala que 10 tem um relatório, e esse relatório é um relatório de total incredulidade. E tem 2 apenas 2 dentre 12,
que tem um relatório completamente distinto, completamente diferente. O nome desses dois é destacado na palavra de Deus. Um deles é o Josué e o outro é o Caleb. Dois personagens extremamente importantes aqui, para que nós possamos pensar alguma coisa nessa noite, para que a gente possa sair desse lugar com a palavra da parte de Deus. Mas essa mensagem, ela, no meu ponto de vista, ela é muito importante, não apenas para que nós tenhamos um conhecimento bíblico, não apenas para que nós tenhamos conhecimento a respeito de uma das histórias, da maneira como Deus fez sobre a nação chamada Israel, mas o mais importante dessa mensagem é que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, e o que Deus quer falar com a nossa vida nesses dias, diante dos desafios que nós temos. Eu acredito que o fato de você estar vivo é a garantia de que Deus tem coisa a manifestar na sua vida ainda, nessa sua vida aí. Eu acredito que o fato de você ainda não ter partido para a glória, de você não estar descansando no Senhor, mas de você estar vivo, com o seu coração batendo, com a sua mente aí raciocinando, o fato de você ter vindo até esse culto de celebração, o fato de você estar escutando a palavra de Deus, é porque ainda há algo acontecer na sua vida. Amém? E o que há para acontecer, eu acredito que como um crente em Cristo Jesus, a sua expectativa, o seu desejo, o seu anseio é que aconteça a vontade de Deus. Eu acredito que aquilo que você deseja que aconteça na sua vida não é nada mais, nada menos do que aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. E a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Os caminhos de Deus, eles são excelentes. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus, então, são infinitamente melhores do que os nossos. A Bíblia fala que assim como se distancia a terra e céu, assim se distancia os pensamentos de Deus na comparação com os nossos pensamentos e os caminhos de Deus na comparação com os nossos caminhos. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa bem intencionada, por mais que você tenha bons sonhos, os seus melhores sonhos não chegam ao pé do sonho daquilo que Deus pensou, elaborou e tem para a sua vida. Porque aquilo que Deus sonhou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem, do ser humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e foram chamados segundo o seu bom propósito. E você é um desses. O fato de você estar aqui é uma prova, uma constatação cabal de que você é um eleito de Deus. Uma pessoa que Deus decidiu mostrar a sua glória, mostrar o seu poder. Alguém que Deus decidiu arrancar de um lamaçal de pecado. Alguém que Deus decidiu tirar de grilhões infernais. Alguém que a poderosa mão de Deus e o braço forte do Senhor foi lá no Egito e conseguiu arrancar você de lá. Você é alguém que a mão de Deus, o braço forte do Senhor, já provou o quão bom Ele é, na medida que Ele te arrancou de escravidões de um passado sem Deus. E hoje, nesses dias, nesse tempo, você tem experimentado do Senhor. Você tem experimentado da misericórdia do Senhor, da fidelidade do Senhor, da bondade de Deus, do amor de Deus. Eu acredito nisso. Eu creio que você tem vivido experiências, das mínimas às mais bem elaboradas por Deus, que demonstram o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer, e o quanto Ele tem um propósito a cumprir na sua vida. Você crê assim também? Glória a Deus. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Você de fato e de verdade é uma pessoa muito importante para Deus. Você não é qualquer um. Você não é uma mera criatura das mãos de Deus. Você não é semelhante a qualquer animal, qualquer vegetal. Você é alguém que Deus tem um plano a cumprir. E essa é a razão que seu coração continua batendo. Deus tem um propósito a manifestar nessa terra ainda na sua vida. Amém? Você crê nisso? Nós podemos comparar isso com aquilo que Deus prometeu para a sua vida, comparar com aquilo que Deus prometeu para Israel. Obviamente, nós não temos como fazer assim uma comparação em quantidade e qualidade igual, mas é apenas uma mera comparação daquilo que Deus tem prometido para você com aquilo que Deus também prometeu para esse povo aqui, o povo de Israel. Porque quem prometeu essa tal terra de Canaã não foi um homem qualquer, não foi a ideia de uma pessoa bem intencionada,
Deus decidiu intervir na história de Israel e disse, olha, eu vou levar vocês para um lugar. E esse lugar é um lugar que mana leite e mel. É uma terra de conquistas, é uma terra de vitórias, é uma terra que vocês vão possuir. É uma terra que vai ser herança do Senhor na vida de vocês. Nada mais, nada menos que Israel atual está nesse lugar, onde essa passagem está aqui mencionada. Isso já se cumpriu, isso é verdade, mas como que isso aconteceu, vale a pena a gente pensar um pouquinho. Porque no meio dessa história de conquista, que estabelece aquilo que hoje vem a ser, com vários detalhes históricos, que a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas explicando a respeito da história de Israel, mas aquilo que originalmente veio estabelecer uma nação e um lugar onde nós podemos dizer que o povo de Deus está, habita, vive, ela acontece aqui nesse capítulo 13 de Números. Nesse lugar aqui mencionado como Canaã. E é impressionante essa história, irmãos. Eu, pelo menos, acredito que ela é muito impressionante. Porque ela é um retrato. Um retrato da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ela é um retrato da maneira como nós podemos nos relacionar com Deus em função dos obstáculos, em função das realidades difíceis que se apresentam à nossa frente. O detalhe é o seguinte, a Bíblia não esconde nada de ninguém. A realidade que os 10 viram é a mesma realidade que os olhos de Josué e Caleb também viram. Josué e Caleb não são lunáticos, eles não são esquizofrênicos, eles não têm bipolaridade, eles não têm nenhuma doença mental moderna e nem antiga. Eles não têm problemas de alma, eles não têm uma realidade de um parafuso a menos que os faça não ver a realidade. Eles não são bobos, eles não são ingênuos, eles não são débil mentais, não são. O que eles são? Eles são crentes. Crentes no quê? Crentes na promessa que Deus fez. Isso é muito importante nós falarmos. Porque isso diferencia tudo o que aconteceu nessa história. E quando nós lemos lá no livro de Josué, olha o detalhe, o livro de Josué, lá tem a menção de como o que aconteceu, a conclusão dessa história. E é tão lindo você ler a respeito disso. É tão lindo você perceber Josué agora fazendo a distribuição da herança. Agora ele vai fatiar Canaã, vai fatiar a terra da promessa. E ele então decide chamar um senhor de 85 anos, chamado Caleb. 85 anos. E esse senhor de 85 anos chega na presença dele e declara basicamente o seguinte: olha, eu tinha 40 anos quando o Senhor me prometeu. Hoje já se passaram 45 anos, eu tenho 85 anos. E eu olho para mim e eu estou na mesma força de quando o Senhor me prometeu. Eu posso ir e voltar na mesma energia, no mesmo ânimo, na mesma vibe, na mesma unção, de que quando eu recebi essa promessa. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. E Ele fortalece os fracos, Ele dá vitória aos que temem nele, confiam nele. E então a Bíblia fala a respeito dessa distribuição de herança. Caleb recebe a sua parte. Maravilhoso fechamento. Mas tem 10 lá nessa história que tiveram a mesma oportunidade. Isso me deixa preocupado. Eu não quero fazer nenhuma proporção, porque seria apenas uma matemática que talvez, muito possivelmente, seria muito imprecisa. Mas essa história nos parece chegar à conclusão de que de 12 homens, apenas 2 conseguem crer de fato naquilo que Deus diz, sem fazer grandes expectativas de proporção. Mas me parece que o número daqueles que realmente creem quando Deus fala é menor do que aqueles que não creem quando Deus fala. Isso me preocupa porque nessa noite Deus está falando. Isso me preocupa porque nessa noite Deus está falando. Assim como Deus também falou com eles. Assim Deus também está falando com a gente. Isso é maravilhoso. Eu quero que no nome de Jesus você se encontre entre os Josués e os Calebes de Deus. Que você não seja esquecido na história como aqueles 10 espias. Os 10 espias. Que espiaram e só viram o óbvio.
que espiaram e só viram aquilo que seus olhos carnais, naturais, humanos, limitados, fracos, frágeis, conseguiram ver. E essa história nos mostra que ver isso, qualquer um pode ver. Fazer um bom relatório, ou melhor, um relatório, porque não é bom, né? Mas um relatório sobre isso, qualquer pessoa com cérebro consegue fazer. Qualquer pessoa com bom senso consegue fazer. Eu fico imaginando aqueles homens até assim, talvez se vangloriando do bom relatório dado. Olha, tinha isso na terra, tinha isso, também tinha isso, tinha isso. Aí também tinha esse detalhe, tinha os jebuseus, e tinha os heteus, tinha os cananeus, e esse ia para cá, e esse ia para lá, outro tinha a estatura tal, outro menor, outro grande, tinha tudo isso. Talvez eles estão tentando ser o mais técnico possível. Isso nos mostra que Deus não está preocupado nesse quão técnico a gente é. Deus está interessado em que alguém interrompa essa murmuração toda. E esse relatório de incredulidade, a Bíblia fala que um interrompe. Ergue a voz e fala, eia! Esse eia é maravilhoso. Esse eia é para nos acordar de fato. Esse eia é para nos deixar, opa, o que está acontecendo? Porque aquele povo precisava de um eia. Esse eia é forte. Se você chegar perto de cavalos e dizer, eia! Eles... Chega perto de ovelha, capaz de matar algumas até. Esse eia é bom demais. Esse eia nos deixa ligado. Esse eia, ele é o que precede uma declaração de fé. E a declaração de fé é, eia, subamos e possuamos a terra. Mas detalhe, o relatório era terrível. Era terrível. Você consegue perceber essa realidade que você e eu já vivemos e vamos viver até a morte? Vou falar de novo isso. Você consegue perceber essa realidade que você e eu já vivemos até então e que vamos viver até a nossa morte em várias realidades da vida? Deus vai fazer promessas e já várias foram feitas por Ele para você. E cada vez que você estiver próximo de entrar, brotará uns 10 espias dentro de você. De algum lugar vem, do pé, não sei de onde vem. E eles elaboram um relatório aqui dentro, dizem assim, não vai dar. Não vai. Não vai porque a gente é fraco, não vai porque a gente é ruim, não vai porque a gente não consegue, não vai porque a gente não é tão inteligente assim, não vai porque a gente não é tão sábio assim, não vai porque a gente não tem a altura suficiente, não vai porque a gente não tem o braço tamanho adequado, não vai porque a gente não é tão capacitado, não vai porque a gente não está com tanta, o nosso currículo não é tão bom, não vai porque a gente não tem tanta experiência de vida, não vai porque a gente completa aí. Você pode completar. Isso aí dá um livro de inúmeras páginas, talvez infinitas páginas, as impossibilidades que nós declaramos diante das adversidades. Não vai, porque não tem como, não tem como acontecer, é uma total e completa impossibilidade. Eles olharam, avaliaram e concluíram, não dá. Quantos não dá você mesmo já falou aí dentro de você? Não dá. Tem gente que está com o casamento passando um momento difícil e fala assim, não dá para ser feliz, não dá para viver com essa mulher, não dá para viver com esse homem, não dá, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz de tudo, antes eu fazia uns trabalhos, agora eu faço umas orações fortes, eu já fiz tudo, não dá. Já rezei, já orei, até língua já falei, não dá. Não dá. Não acredito mais. Não consigo. Não dá. Talvez você está vivendo uma situação financeira tão crítica. E a sua lógica é, já cheguei no fundo do fundo. E quando eu acho que já cheguei, ainda descubro que tem um pouco mais de fundo nesse poço. Já quebrei inúmeras vezes, já perdi a conta de quantas vezes já me frustrei nos meus planejamentos, na minha administração financeira. Eu posso concluir uma coisa? Sim. A conclusão é, não dá, não tem como virar a mesa, não tem como a coisa virar, não tem como virar o jogo, não tem. Eu vou desistir, não dá, não tem como. Você está entendendo?
Isso acontece em algum momento com você? Espero que não aconteça sempre com você, mas pelo menos em algum momento acontece, né, irmão? Acontece. Acontece porque essa narrativa, ela é uma... E agora isso vai fazer mais sentido para você. A gente olha para essa história, tem 12 homens lá, e isso parece uma coisa tão distante da gente. Mas quando a gente pega o apóstolo Paulo explicando a respeito de uma realidade que acontece em nosso interior, a gente entende melhor essa história. Ele fala que existe uma luta em nosso interior. Ele diz que tem uma batalha contínua em nosso interior. E ele fala que essa batalha é a batalha entre carne e espírito. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Olha só, eles nunca vão se dar bem, eles nunca vão ser amigos, eles são inimigos até o fim. E que no nome de Jesus, quem vai vencer essa história vai ser o Espírito, em nome de Jesus. Você não vai ser tomado pela carne. A carne não vai conquistar, em nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala muito claramente a respeito disso. O livro de Gálatas, capítulo 5, a carta que ele faz à igreja da Galácia, explica a respeito dessa realidade com detalhes. Ele fala as obras que a carne manifesta, bem como ele fala também do fruto que o Espírito manifesta na vida daquele que crê. Mas ele fala, olha, é uma batalha contínua. Mas ele diz, olha, vocês são filhos de Deus, e vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus não viverá na carne, mas ele vive segundo o Espírito. Ele está dizendo lá que é possível viver a batalha e o Espírito prevalecer sobre a carne. Mas ele está dizendo, isso é uma realidade. Era na vida do Paulo, foi na vida de todos os homens e mulheres de Deus do passado, e também é na sua vida, bem como na minha. Então nós estamos na mesma realidade. Estamos na mesma pegada. Estamos na mesma realidade. A realidade de uma grande batalha. E essa batalha, por vezes, ela é fora de nós. Mas ela é muito mais dentro de nós, dentro da gente. É uma batalha com os gigantes que crescem aqui dentro. E se tornam enormes. Esses filhos de Anak, esses amalequitas grandes, monstruosos de tamanho, assustadores, que nos falam, eu vou te engolir. Você é como um gafanhoto para mim. Olha a imagem. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Em quantas situações da vida você não se sentiu fraco, insuficiente, desqualificado? Você se sentiu aquém, abaixo daquilo que você gostaria de ser. Isso estabelece o que, pastor? Isso mostra o que nós estamos vendo. Isso mostra o que nós estamos vendo. Uau! Impressionante isso. Tem um versículo bíblico. Ele está dentro de um contexto que vai por vários caminhos. Mas foi um lampejo da sabedoria divina quando foi escrito, Provérbios 23, 7. Ele começa na linguagem que nós costumeiramente lemos aqui, que é a versão Almeida, revista e atualizada. Ele começa dizendo assim, olha, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Uau! Aí eu pego uma outra versão, e ela deixa isso um pouco mais claro, esse detalhe de Provérbios 23, 7. E a versão da NVI, ela diz assim. Perdão. Cadê a outra versão? E fugiu aqui. Fica com a Almeida. Aleluia. Travou aqui, não sai. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tem outra versão que fala assim, acho que é NTLH, a nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, como o homem vê, assim ele é. Como o homem vê, assim ele é. NVI, ela vai por outro caminho, escolhe outras palavras, dentro de outro contexto. Mas nessas versões, dão um detalhe importante a respeito daquilo que o homem vê.
o modo como ele vê, o modo como ele imagina. Só esse detalhe aí me parece impressionante. É um versículo, mas tem outras passagens que nos mostram a respeito disso, a respeito da maneira como nós vemos, a respeito da maneira como nós olhamos, como nós enxergamos as coisas. Isso me faz pensar que isso estabelece muita coisa, porque, imagine, a maneira como eu me vejo, pegue por essa lógica, assim eu sou. A maneira como eu me vejo, é assim que eu sou. Consegue pensar isso? Então quem eu sou? Eu sou o que eu me vejo ser. A maneira como eu me vejo, assim eu sou. Porque se essa versão, ela nos ensina alguma coisa, assim como o homem imagina, assim ele é. Então aquilo que a minha mente pensa a respeito do que eu sou, me transforma nisso. Está entendendo? Pega isso e joga para dentro da história. Eles olharam e os 10 homens disseram: gigantes, grandes, não tem como, impossível, somos como gafanhotos diante deles e eles nos olham como se fôssemos gafanhotos. É assim que eles se viam. E essa palavra se cumpre na vida deles. Josué e Caleb, como eles se viam? Eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque Deus prometeu. Porque Deus falou. E se formos se agradarmos o coração de Deus, se agradarmos o Senhor, Deus vai nos dar paga disso. Deus vai nos dar essa conquista. É o que ele diz lá. Ele não fala uma, ele fala 2 vezes isso. Porque no meio da história, tanto no meio quanto no final, o povo desespera. O povo fica desesperado pela narrativa negativa. Parece que é desde lá, né, esse negócio de ficar desesperado com as narrativas negativas, né? E não é novo esse negócio aí de mídia, né? Imagina que mídia poderosa é essa. Eu fico imaginando, meu Deus. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas tinham 10 homens. E eles conseguiram infamar uma nação inteira. Os homens eram bons de mídia, hein? Pensa de influenciadores esse povo. Conseguiram influenciar uma geração inteira. Por quê? Porque quando fala esses detalhes todos do quão difícil é, isso nos impressiona demais. A carne, ela cresce na medida que nós ouvimos os detalhes dos nossos inimigos, do quão assombrosos, terríveis, quão destrutivos eles são. Que coisa impressionante. Parece que ela se infla na medida que ela é infamada. A Bíblia fala que esses homens infamaram o povo. Interessante isso. Você consegue imaginar essa cena? Porque eles não chamaram apenas Moisés e Arão. A Bíblia fala que chamaram toda a congregação de Israel. Tenta imaginar que culto é esse, né? Em que momento? Fizeram uma convocação nacional. É como se hoje parasse o Brasil e tivéssemos uma declaração do líder máximo da nação. Agora, quem vai declarar são os espias. A nação inteira está na frente deles e eles estão dizendo: a terra tem isso, a terra sim, mana leite e mel, o fruto está aqui, cacho de uva, aqui nós temos outros frutos que nós trouxemos, verdadeiramente a terra é maravilhosa, é muito boa, é uma terra assim impressionante, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não vai dar. Esse mas aí que quebra, né? Esse mas, não é mais, tá? É mas. Importante esse mas, M-A-S. Importante isso, porque às vezes agride esse mais. Quando você bota mais, aí vira mais mesmo. Cresce, é mais de crescer, de adicionar. Só os fortes entenderão esse detalhe. Aleluia. Mas, do porém, do contudo, do entretanto, do todavia, daquilo que vai vir a se opor com a primeira fala, aquilo que vai fazer oposição ao que acabou de ser dito, aquilo que vai dizer: não é bem assim, é esse mas. E para alguns já virou mais, porque adiciona, é verdade, tem razão quem escreve assim. Porque adiciona um monte de coisa ruim. Mais, e mais, e mais, e mais, é mais. E ele vai lá, mais isso, e tem mais isso aqui também, tem mais isso. E eu também vi esse gigante, vi esse outro, e mais, e mais. E o povo chora.
Tenta imaginar uma comoção nacional. Tenta imaginar isso. Nós temos uma congregação de milhões de pessoas naquele momento ali, que estão rumando desde o Egito, rumo à Terra da Promessa. É muita gente. Pode jogar aí para cima. Talvez uns 2 milhões. Talvez. Na proporção dos homens com as suas mulheres e filhos. Bastante gente. Muita gente. E eles estão fazendo um relatório lá. E o relatório é esse. Impressionante. Me impressiona isso. Porque todos os dias, a impressão que as mídias, elas estão aí para poder nos infamar. Infamar o povo. A incredulidade. Não vai dar, vai ficar ruim, está pior, vai ficar terrível, vai estar tudo errado. Agora não acaba, fecha a porta, até. Não é isso. O pastor está falando de política? Não, estou falando de vida humana. Se fosse política, fosse um negócio do Brasil, a gente ia para a Argentina e estava resolvido. Ia para os Estados Unidos, estava tudo resolvido. Mas não, todo dia. Todo dia vai ficar ruim, em qualquer lugar do mundo vai ficar ruim, vai ficar terrível, não vai dar certo, vai quebrar, vai morrer, vai dar fome, vai dar tudo de ruim. É ruim. Não, é muito ruim. É crise mundial, crise. É crise, mais crise. É a palavra da moda. A gente só pergunta qual que é a crise que está vivendo. E a gente tem que estar em crise. A gente tem que ter uma para poder dizer, chamar de minha, né? Essa é a minha crise. Qual que é agora? Agora eu estou com essa. Mas estou pensando em ter outra também daqui a pouco. Impressionante, pastor, você não vive crise? Vivo. Você é louco? Não, não sou, eu vivo, tem realidade de crise na minha vida. Tem na sua, tem em todas. Mas o detalhe é como a gente vê. O detalhe é como a gente vê. O detalhe é como a gente vê. O desafio é um desafio de visão. Mas não é essa que você aproveita uma promoção, uma oferta em alguma ótica e compra um óculos e resolve o problema. Não, não é. Não é do olho. Não é de astigmatismo, miopia e qualquer coisa. Não. É uma visão que parte daqui de dentro. A maneira como eu vejo. Jesus falava sobre isso. Jesus, ele disse o seguinte, ó. Jesus, isso aqui é só para você ficar mais ligado na pregação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está tudo sob controle. Então, você, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Se você não conseguir abrir ou não puder abrir, não tem problema, eu leio para você. Mateus 6, 22 e 23. Jesus fala a respeito dos olhos. Ele diz assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, em escuridão. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quem falou isso? Jesus Christ. Não é qualquer um, não. Não é um comentário do comentarista que comentou o outro comentário. Não, é Jesus. Jesus está dizendo que o negócio dos olhos é sério. E ele não está falando desses olhos aqui, ó. Ele não está dizendo desse globo ocular. Ele não está falando disso. Ele não está falando desses olhos azuis aqui. Não, não está. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de uma maneira de ver a vida. De uma perspectiva. Está entendendo? Está comigo? Ele não está falando disso aqui. Porque senão o cego, coitado. O cego não teria nem vida. Qualquer pessoa com desgaste ocular, visual, estaria fadado a uma miséria na vida. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma outra realidade. E ele está dizendo aqui que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, o corpo vai viver em trevas, em escuridão. Isso é muito importante nós pararmos um pouquinho para analisar. Porque ele está falando a respeito de uma maneira de se ver a vida, de ver as coisas, de ver os desafios. Eu não sei o que vai acontecer ao longo dessa semana, querido. Eu não sei o que está para acontecer nessa semana na sua vida. Talvez
dentre 250 pessoas aqui, é possível que uns 10 aqui tenham notícias estarrecedoras sobre algo. Talvez. É possível. O pastor está profetizando? Não, eu estou falando de maneira realista. Não estou falando no Senhor, estou falando em termos assim, normais da vida. É bem provável que umas 10 pessoas aqui tenham alguma notícia muito ruim que venha. É possível. Deus queira que não sejam 10, que uns 5 só. Talvez uns 3. Talvez nenhum. É coisa boa, mas a lógica da vida diz que vem. Vem. Vem dias que nós somos confrontados em relação àquilo que cremos. Vem dias que não adianta dizer aleluia. A gente vai ter que dizer eu creio. Eu creio no que Deus me disse. Mesmo diante desse relatório de quão ruim o negócio é. Está entendendo? Esse dia é um dia desafiador. Mas esse é o dia de. Esse é o dia de. Ele define quem entra. Ele define quem entra. E ele é importante. Porque senão a gente nunca entra. Ele é importante. Ele faz a separação. Ele faz uma separação. É um dia decisivo. E esse dia decisivo ele acontece. E ele precisa acontecer para que a gente não fique no deserto o resto da vida. Mas para que a gente encontre casa. Para que a gente estabeleça herança. Para que a gente manifeste vitória do Senhor. Para que a gente derrube os inimigos de Deus. Para que a gente possa viver o que Deus prometeu. A gente precisa desse dia. Ele é difícil? É desafiador. É desafiador. Porque nós somos provados naquilo que nós dizemos. A Deus e aos homens. Você é crente? Eu sou crente. Oh, meu Deus. Crente, mano. Pensa num crente. Eu sou crente. Ah, que legal. Não, eu sou lá da Fonte Church. Crente. Pensa em gente crente, lá tem gente crente, meu Deus. Lá, povo, crente. Aí vem esse dia aí. E aí a gente pode ter tido experiência de ver o mar se abrir. A gente pode ter visto a coluna de fogo, a gente pode ter visto a coluna de nuvem, a gente pode ter visto Deus prover calor quando a gente estava com frio, Deus prover friozinho de ar-condicionado quando a gente estava num imenso calor. A gente pode ter percebido que as roupas já fazem anos e elas continuam intactas e boas. A gente pode perceber que a roupa cresce conforme o corpo cresce. A gente pode perceber sobrenaturalidade em todas as coisas. Mas nesse dia, é o dia fatal. É o dia que define. Ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Não quero que você fique triste com esse meu comentário, mas ele precisa acontecer. E sabe dizer uma coisa para você? Eu falando ou não falando, dá igual, vai acontecer. Não é porque eu estou falando que vai acontecer, é que vai acontecer mesmo. Porque esse dia chega na sua vida, chega na minha vida, quando uma situação vem e fala, vai morrer. É um relatório. Vai morrer assim, falta tanto tempo, tantos dias, vai acontecer isso. Aí na hora você, mas Deus tinha falado que não era assim, que eu ia viver. Mas ali disse que vou morrer. Aí Deus falou que eu vou viver, mas ali disse que vou morrer. É uma crise. É uma crise. E detalhe, o relatório da incredulidade é recheado de detalhes, né? Você pega, tenta imaginar um exame daqueles assim, bem completos, né? Com detalhes, centímetros, milímetros, quanto cresceu, como é que vai, para onde que vai. Detalhes. É tão técnico. E nesse dia você tem uma palavra de um Deus que fala assim, vai viver. Viver. O relatório, um calhamaço assim. O que Deus falou, vai viver. Está entendendo? Precisa ser coisa em relação à morte? Não, pode ser um monte de coisa. Talvez essa semana você tenha um desafio de uma batalha na sua casa. Talvez. Deus queira que não mesmo. Vira essa boca para lá, pastor. Amém, virou. Deus queira que não. Deus queira que não. Mas pode ser. Talvez vai dar uma loucura lá, sabe aquele negócio que do nada dá um zompante assim, sabe? Sei que essas coisas não acontecem na sua rua, mas tem umas ruas aqui que acontece. Dá um zompante assim, tá tudo bem, bonito. Odeio você, não sei porque casei contigo. Meu Deus do céu, estava tudo tão bem. Agora quer separar? Eu sei que não acontece na sua vida essas coisas, graças a Deus. Vou virar até para lá para falar com o lado de lá.
Você tem, nesse exato momento, a possibilidade de usar fé ou acreditar no relatório da desgraça. Porque o relatório começa, o relatório tem detalhes. Tal dia você me falou tal coisa, eu não gostei. Tal dia, ai, meu Deus, eu nem sabia que tinha tantos detalhes assim. E a lógica é você tentar ir desarmando cada argumento. Vai perder uma vida, irmão. Vai gastar uma vida. Porque batalhas de fé se vence pela fé. Batalha de argumento, a gente... Isso aí... A vida já nos ensinou como é que funciona. Agora, é a fé. Tem situações de conflitos em várias áreas que às vezes a gente está na batalha da argumentação. Não é bem assim, a altura dele não era tão grande. Eu acho que dá conta, sim. É um gigante, mas é um gigante que dá para bater nele, sim. A gente é forte, não, a gente tem... Não, dá, é um gigante, mas não é um gigante tão gigante, é um gigantinho. Um gigantão, assim. A gente fica na argumentação tentando diminuir o problema. Não é para diminuir o problema. O problema é aquele ali mesmo. O lance não é o tamanho. O lance é o que você crê. Em função do que você está vendo. Porque aonde seus olhos estão vendo, que vai determinar a sua vitória. Os olhos de Josué e Caleb, naturais, viram tudo aquilo. Mas esses olhos que Jesus falou, eram bons. O de Josué e Caleb eram bons. O dos 10 eram maus. Trevas, os deles. Os de Josué e Caleb estavam luminosos, de acordo com a palavra de Jesus. Mas quem que ilumina isso, pastor? Quem que bota luz para dentro desse negócio? Essa é a grande questão. Não é à toa que o Novo Testamento fala de é um sinônimo de revelação, a palavra iluminação. É igual. Paulo pede para que o Senhor possa trazer essa luz. Ilumina o nosso entendimento. O que ele está dizendo? Traga revelação à nossa mente. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de algo que ligue, que acione, que jogue luz. Não só para o lado de fora que nos faça perceber, é azul, preto, é branco, é rosa, é amarelo, não. Mas tem que algo jogar luz aqui dentro para que eu possa ver como Deus vê. É isso que ele está dizendo. E o nome disso é revelação. Ele fala que nós precisamos ser iluminados. Ele fala, Cristo te iluminará. É Cristo quem faz isso na nossa vida. É Cristo quem estabelece uma mentalidade segundo Deus. E isso tudo nos faz falar. Olha o detalhe. A gente não fala assim. Tem gente que fala meio assim, aleatoriamente, né? Meio randomicamente. Deu vontade, sai uma coisa. Deu outra vontade, sai outra. Mas a verdade, no resumo da nossa vida, não é bem assim. A gente fala, a Bíblia fala isso, né? De acordo com essa realidade interna. Não é o que Jesus diz? A boca fala. Está cheio isso no nosso coração. Mas entenda coração não só como um músculo que bombeia sangue para todo o corpo. Entenda coração como um lugar que é o centro de comando. Entenda coração conectado com a mente. Aquilo que a Bíblia vai chamar de alma. É lá que nós precisamos de uma iluminação. A nossa alma precisa ter uma iluminação. E essa iluminação na nossa alma tem que vir daquilo que o nosso espírito já tem. Jesus disse, o espírito está pronto. Mas a carne, essa nojenta dessa carne, essa bisteca velha, essa desgraçada dessa carne, ela não quer que ninguém ilumine nada. Ela quer nos manter em trevas, em profundas trevas. Ela não quer que a gente veja. Pastor, não estou entendendo muito. Pode falar de forma mais simples? Posso. Deus está trazendo para nós aqui nessa noite revelação. Mas na nossa alma, de 250 pessoas aqui reunidas, está acontecendo uma batalha nesse momento. A
carne de muitos aqui está gritando, fazendo, não liga, não vai ligar, não vai ligar, presta atenção outra coisa, ó barulho, olha lá, olha preto ali, ó branco, olha que coisa linda essa igreja, olha, presta atenção na roupa dele, olha como ele está gordo, olha a pessoa do lado, fala, presta atenção em qualquer coisa, menos daquilo que é a revelação. Agora você olhou a barriga, né? Eu sei que você olhou a barriga. É que você falou, né, pastor? Nossa carne, ela tem uma maneira muito interessante de trabalhar quando Deus está falando. Ela começa a despertar interesses por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é mais importante. Como disse, é distração. Ela nos distrai da fome, da dor. A gente começa, até ouve o coração, o coração está batendo. Começa a pensar qualquer coisa. A gente começa a contar. Contabiliza segundos até da respiração na hora que está pregando. Para quê? Para que isso? Começa a pensar em qualquer coisa. O jogo, o time, o trabalho. Começa a pensar em pizza, qualquer coisa. Qualquer coisa. Acho que acertei. Essa é a revelação. Por que essas coisas acontecem quando a gente vai buscar Deus e receber dele revelação? Percebeu? É impressionante. É impressionante isso. Porque a nossa carne está apta para isso, irmãos. É simples a explicação. Agora, para coisas carnais, você já percebe? Coisas carnais que eu digo assim, não no sentido de carne como uma coisa pecaminosa que vai nos levar para o inferno. Mas coisas carnais, assim, que não são celestiais. Coisas que não são eternas. Coisas... A gente consegue ficar horas a fio, às vezes. Focado, atento, ligado, desperto. Já percebeu? A gente fala, não vou fazer xixi. Não vou fazer. Tranca assim. Segura um minutinho, aí passa. Não, passou à vontade. Não vou fazer cocô, não vou. Não, segura aqui. Não vou. Passa. Impressionante, você já percebeu esse negócio? Ou no filme, quando você vai lá ver 2 horas, você... desculpa, com licença, é que eu preciso fazer xixi. Não vai, você segura o negócio. Paguei caro, o filme é bom, vou ver esse negócio. Para tudo, não faz o gol ainda no estádio. Vou ali fazer cocô e já volto. Não vai fazer isso. Vou tomar uma aguinha ali, eu já volto. Tem como falar pro juiz lá, segurar um pouco. Não vai. Pastor, o futebol é pecado, o cinema é pecado? Não, irmão, não estou falando que isso. Estou falando assim, não é eterno. Não toca a nossa eternidade. Mas para coisas assim e outras tantas coisas que a gente poderia falar, a gente fica focado, ligado. Agora, vai orar para você ver. Vai orar, mas orar assim, oração, sabe aquela oração? Não é aquela oração da dor de cabeça, sabe? Porque tem crente que vai em alguns lugares públicos, ele vai orar antes da refeição. Acho que, eu imagino que dá pena das pessoas, porque ele pega a comida, aí ele vai orar, ele faz assim. E aí para. Aí come. Imagina alguém falando, coitada, com dor de cabeça terrível, isso deve ser uma enxaqueca. É isso. Tem gente que o resumo da vida de oração é essa. A verdade é. Infelizmente é. Agora vai orar como crente de verdade, como alguém íntimo de Deus, amigo do Senhor, alguém que quer revelação, alguém que quer caminhar na vontade de Deus. Ah, irmão, dura coisa, hein? Porque a carne fica irritada, ela fica numa... Ela é que nem uma criança assim, mimada, que se joga no chão no supermercado e fala, me dá. Ai, coitado, não, eu vou te dar. A gente fica meio desesperado para poder atender aquilo que a carne está pedindo. Tem que deixar ela lá. Deixa ela lá. Segue a vida com Deus. Mas essa é a realidade que acontece enquanto a gente está falando. É isso. Por quê? Porque Deus nos promete por meio da sua palavra liberada. A pregação do evangelho,
palavras proféticas, momentos especiais assim, como esse, como tantos, Deus está falando, Deus está prometendo, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu farei grandes coisas, meus pensamentos sobre vocês são altos, meus propósitos são mais elevados, eu tenho melhores pensamentos daqueles que você pensou sobre você. Deus falou isso já nessa noite para muitos aqui. Só que é uma batalha de ficar ligado nesse negócio, ficar na perseverança do propósito. Isso é um desafio. E esse é o desafio que faz a diferença entre aqueles que são crentes vitoriosos, crentes, verdadeiros cristãos assim, vencedores, e daqueles que vivem uma vida medíocre, infelizmente. Gente que vive uma vida paupérrima espiritualmente. Gente que vive de migalhas, poderia estar comendo assim, até empanturrar. Gente que está, sabe, tentando viver de maneira saudável, mas não consegue. Enquanto isso, você percebe que tem crentes que são de fato pessoas vitoriosas. Eu deixo falar algo para você, querido. Deus não quer isso só sobre alguns. A promessa de Jesus, quando ele fala assim, ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E vida, hein? Não fui eu que falei isso, foi Jesus que falou isso. Ele prometeu isso, não foi para mim só. Foi para você também. Ele prometeu para todos aqueles que nele creem. Todos. Você crê? Então é para você. Estou dizendo para você que Deus tem uma vida plena. Estou dizendo para você que Deus quer sobre a sua vida uma vida em abundância. Vai ter privação? Vai. Vai ter dificuldade? Muitas. Vão ter desafios? Enormes. Vão ter gigantes? Um par deles. No mundo vocês vão ter aflições. Promessa também. Tanto quanto que vai ter vida em abundância. Mas parece que tem crentes que só se agarraram nas aflições, né? Como é que você está, irmão? Ah, uma aflição, meu Deus do céu. Rapaz, parece que Deus só prometeu isso. E cumpre tudo na vida dele. Meu Deus, que menino aflito esse. Crente aflito, uma crente aflita. Alma aflita. Está vivendo toda a promessa de Deus na aflição. E na vida de abundância, essa eu não sei ainda. Não peguei, não está fluindo essa parte ainda para mim. Está conseguindo entender? Agora, essas vitórias vão se manifestar quando? Em meio às aflições. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Essas grandes vitórias, as grandes conquistas, as grandes batalhas é que vão manifestar elas. Você está entendendo isso? Porque parece que elas assim, literalmente, a gente acorda e quando vê elas estão na nossa casa lá. Todas vitórias ali. Vitórias lindas, maravilhosas, estão todos aqui. A gente acha que é assim. Vai ver como é que foi a Canaã. Eles entraram em Canaã, e o que aconteceu? Fizeram redes nas árvores, deitaram, pegaram um coco, furaram, botaram um canudo e ó, tranquilo, suave, de boa na lagoa. Foi ou não foi? Não foi. O que aconteceu lá? Batalha! E o que a batalha trouxe como resultado final? Vitória! Só que a gente é uma geração que quer vitória, mas não quer essas batalhas. Essas batalhas, isso é coisa a ser descartada. E elas vêm, eu estou dizendo para você, elas vêm. Mas o que vai definir é como você está vendo, como você vê. Porque de acordo com Provérbios 23:7, aquilo que o homem imagina, aquilo que o homem vê, assim ele é. Isso estabelece fala de identidade. A nossa identidade está firmada da maneira como nós nos vemos. Olha que coisa impressionante. Isso é muito impressionante. Por quê? Jesus, ele fala algo em relação à nossa identidade, é verdade. Mas ele não fala só sobre a minha vida. Ele fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. Beleza. Mas por que uns vivem mal e porcamente e outros vivem em abundância frequente? Até rimou, né? Por quê? Porque me parece que existe uma necessidade de aquilo que Jesus diz sobre a minha vida precisa ser iluminado aqui dentro. E me faça ver aquilo que Jesus disse que eu sou. E aí, de acordo com aquilo que eu vejo, aí eu sou.
Está conseguindo entender? Isso é impressionante, porque a mesma palavra de Deus sobre 12 é a mesma palavra sobre 250. O que vai definir é a maneira como eu respondo aqui dentro a essa luz que Deus liga, a essa iluminação que vem, a essa revelação que Deus vem. Por isso que é vital, é muito importante, quando Deus está falando, você colocar toda a sua atenção no Senhor. É vital. Não é brincadeira, não é para agradar o pregador, não é para ele ficar feliz ao final da mensagem. Falar, todo mundo prestou atenção hoje, que legal. Todo mundo estava conectado comigo, todo mundo estava ligado. Eu olhei para todo mundo, estava todo mundo atento, ninguém bocejou, ninguém fez cara de triste, ninguém fez cara de abatido, estava todo mundo ligado, vidrado. Legal, isso talvez me faça dormir melhor, mas isso não te faz um vencedor. O que faz de fato é a capacidade que você tem de entender que Deus está falando. E quando Deus está falando, o que Ele fala é decisivo nas suas conquistas. É decisivo nas suas conquistas. É definitivo nas suas conquistas. Como que Josué e Caleb argumentaram? Como é que Caleb argumentou? Ele falou assim, Deus disse, Deus falou. A argumentação dele não falou, não, mas eu acho, não. Ele falou, Deus falou que é nosso. Deus disse, vai entrar. E se nós agradarmos a Deus em obediência, não formos rebeldes contra Deus, Deus vai nos dar essa terra. Foi o que eles falaram. Se você ler essa história em casa, como lição de casa, tarefa de casa, vale a pena você ler. Você vai ver como é que foi complicado esse negócio. Foi complicadíssimo. Primeiro narrativo dos 10, terrível. Vem os dois, falam. Aí o povo fica apavorado. A gente lê um pouco dessa mensagem. Irmãos, eles começam a se debater, eles começam a pensar, por que isso? Por que Deus não tirou do Egito? Olha o detalhe que eles estão falando. Sabe esse negócio? Aquelas falas que você sabe que você vai ter que se arrepender depois que falou. Aquela coisa, por que eu estou falando isso? Eu sei que vou ter que me arrepender daqui a pouco. Mas eles estão falando. E eles enchem o bocão e falam, quisera que nós tivéssemos ficado no Egito. Egito. Tinha o faraó, eles eram escravos. Eles estão agora livres no caminho da completa libertação. Mas eles estão dizendo, quisera que fôssemos escravos, do que ficar aqui. Olha que eles começam a falar agora. Vamos levantar um capitão. Isso é maravilhoso. É sempre a mesma coisa. Isso é igual. Nunca mudou. E até a volta de Cristo não vai mudar. Quando está ruim, não sou eu que estou ruim. É o capitão. É o capitão. Ai, meu Deus. Minha mente me trai agora. Ok. É o capitão. O problema é esse líder nojento, horroroso. Eles falam, vamos matar Moisés. Matar, varão. Nosso problema é um problema de liderança. Nossa liderança é ruim. É padrão esse pensamento, irmãos. É padrão. Pode ter liderança ruim? Pode ter. Pode ter liderança ruim. Mas o crivo de uma liderança ruim não é o que eu acho, se é gordo, magro, branco, negro, legal, engraçado, meio para baixo, meio extrovertido. É o quanto a liderança crê em Deus ou não. É isso que define. Moisés, eu não quero saber se era careca, se era cabeludo, se tinha barba, se ele deixava pouca barba, se ele tinha só bigode, qual era o estilo dele, não estou nem aí. Ele era um homem que crê em Deus, essa é a questão. Mas na hora do embate, a gente não quer saber. Até se Moisés era lindo antes, agora não importa mais, o importante é vamos matar esse cara. Apedrejar esse Moisés. Apedreja ele. Porque ele é o culpado dessa fé que a gente tem de não ter chegado até aqui. E agora a gente vai morrer. Mas quem diz que vai morrer? Miserável. Presta atenção no que está acontecendo. Você não está entendendo que a oportunidade, agora é a oportunidade. É justamente o momento para crer. Aí Moisés desespera, Arão também. Eles se prostram. E detalhe, é uma cena que parece um momento assim que você vai... Agora todo mundo lá vai abraçar o Moisés e falar, Arão, Moisés, Arão, perdão, a gente se perdeu aqui, perdão, porque a gente é frágil demais. Que nada. Que morram esses infelizes aí, essas desgraças de líder aí, que morram no chão. Não deu outra. Caleb e Josué rasgaram roupa. Sinal de arrependimento, de
de contrição de coração, sinal de uma manifestação física de uma realidade interna. Eles estão dizendo, pelo amor de Deus! Aí eles voltam a falar. Caleb fala novamente. O que acontece? O povo continua alvoroçado por aquilo que ouviu, de que não vai dar. Que coisa impressionante isso, irmãos! O que acontece? Moisés, o cara que estava jogado ao chão, e que ninguém estava nem aí, vai orar, porque Deus falou assim, vou matar todo mundo. Agora Deus falou, vou matar todo mundo. Aí Moisés vai orar. Não, para tudo, irmão. Aí Moisés vai orar. Ó Deus, não faça isso não, Deus. Pelo amor de Deus. Não faça. Deus, o que os demais povos vão pensar sobre o Senhor? O Senhor mostrou o teu poder, tirando esse povo das mãos do faraó no Egito. O Senhor mostrou, teu nome foi conhecido em toda a terra. Os povos sabem quem tu és. Se o Senhor fizer isso, olha a argumentação de Moisés. Se o Senhor fizer isso, o que vão falar do Senhor? O que vão pensar a seu respeito? Senhor, tu és o Deus que com braço forte arrancou eles do Egito. Tu és o Deus soberano, poderoso, magnífico. Ele está lá. E Moisés é demais. Aí Deus fala o quê? Tá bom. Não vou matar. Só vou matar quem não crê. Os que creem não vou matar. Que coisa, não? Impressionante. Parece a vida, não parece? É a vida. Essa vida que se repete a cada ciclo. Que se repete, que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. E que se repete até que a gente entenda. A gente fique mais maduro, consciente e possa dizer, já sei como é que funciona esse negócio, eu já estou entendendo esse negócio. A minha carne, ela fica alvoroçada assim, ela quer que eu espane, ela quer que eu negligencie, rejeite as coisas de Deus, mas não, eu vou prevalecer. E eu vou continuar seguindo princípios. Olha que eles começam a quebrar princípios, eles murmuram, eles quebram a submissão com a liderança, eles falam mal, eles estão se desligando de alianças com Deus. Tudo isso por causa de um comentário, de um boato. De uma fala mal dita, mal falada e amaldiçoada, de ser, não vai dar. Um fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. 2 milhões, não vai dar, não vai dar, não vai dar. É a força de 2 milhões dizendo contra 2, que dizem vai dar. Quantos entram? Isso precisa nos alertar. Essa palavra é uma palavra de alerta. O que você está vendo? O que você verdadeiramente está vendo? Porque você vai se mover ministerialmente, na sua família, no seu trabalho, em função do que você está vendo. O que você está vendo? Não vejo nada. Alerta máximo. Vai para Deus rapidamente para que Ele possa iluminar os seus olhos. Porque se seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser mau. E você vai andar em cegueira, batendo cabeça. E fique lá em Deus até que Ele ilumine. Até que a revelação venha. E você sai de lá com uma revelação de Deus. Fala, agora eu sei o que Deus quer. E agora eu estou vendo como Deus falou que eu devo ver. Porque de acordo com aquilo que o homem vê, assim ele é. Assim ele é. Permita que lá nesse lugar secreto Deus mude a sua mentalidade. Que Ele possa fazer Romanos 12, 2 acontecer. Transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a gente precisa se submeter a esse processo. Por que nessa hora estarrecedora esses homens tiveram essas posturas? Porque eles estão dizendo, eu vou entrar em desesperos com Deus. Eles estão rasgando as vestes, estão se prostrando para poder dizer, Deus, contra todos os inimigos de lá, e contra todos que não creem aqui dentro, eu estou aqui para poder dizer, eu creio, como uma voz abafada dizendo, eu estou dizendo, eu creio. E parece que Deus ouve voz abafada. Pode ser abafada às vezes num travesseiro, pode ser abafada dentro de um quarto escuro, pode ser às vezes abafada dentro de um banheiro, às vezes pode ser abafada dentro do banheiro de uma empresa. Deus vê. Deus está vendo essas vozes abafadas pelas circunstâncias, abafadas pelas realidades difíceis, abafados porque ninguém à sua volta está crendo como você crê, abafados porque você está quase começando a descrer, mas você está lá, eu creio, e me ajuda na minha incredulidade.
Eu creio. Às vezes a gente tem que dizer assim para Deus: Deus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Mas eu creio. Mas é que dentro os sentimentos são tortos. Eu estou contaminado de coisas que não acreditam. Mas se o Senhor falou, está falado. E eu creio no que o Senhor falou. E eu vou me mover de acordo com aquilo que o Senhor falou. Feche seus olhos, querido. E pense por um instante naquilo que Deus está falando com você. O que mais importa nessa noite, nessa 1 hora de mensagem, é que você chegue a esse momento e você agora possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quem espera é porque ainda não alcançou, mas espera porque foi prometido. Essa expectativa que há no seu coração foi com coisas que Deus disse para você. E deixa eu falar algo para que a sua alma entenda completamente. Foi o homem que te prometeu isso? Foi filho do homem que te prometeu isso? Se você responder, não, pastor, foi Deus que me prometeu. Então, meu amado, então, minha amada, creia. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para poder voltar atrás naquilo que prometeu. Em meio a toda essa realidade que você tem vivido, você vai poder desfrutar daquilo que o salmista diz. Ele diz assim: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Socorro bem presente. O Senhor está aqui. O seu Deus, que prometeu, Ele está com você nessa.